Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A participação dos jovens na política, em termos nacionais, costuma estar restrita ou restringida aos momentos em que é necessário chamar o povo para ir até às urnas. Estamos habituados a ver jovens a estar a ladear os seus candidatos e a usar as bandeirinhas na mão como se fossem, de facto, a claque desses mesmos partidos ou candidatos. Temos é que questionar se esse é o único e exclusivo meio de utilizar os jovens na política. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E é verdade que a participação dos jovens na política ativa em Portugal fica bastante aquém daquilo que é a média europeia. Também é verdade que na restante Europa, muitos dos jovens, apesar de participarem politicamente, também estão envolvidos em atividades de cidadania e não estão tão dependentes ou indexados aos partidos quanto aquilo que nós vemos em Portugal. E isto é um desafio para os jovens, poderem fazer a sua cidadania, a sua participação política, independentemente dos partidos. Obviamente, não estou a colocar nenhum ónus de adversidade em cima dos ombros dos partidos, mas histórias de jotinhas é coisa que não nos falta. O que precisamos de saber é se os nossos jovens querem ser fiéis a princípios políticos ou à cor partidária. Digo eu que não percebo nada disto. E, obviamente, para falar de jovens e política, não vou ser eu, mas o nosso convidado de hoje, o Henrique Magalhães dos Santos. Muito boa noite, Henrique. Olá, boa noite. Obrigado por estares aqui connosco uma vez mais e só para contextualizar, de facto, és tão jovem que tens 16 anos, não é? Mas vamos à história de como é que tu começas a desenvolver esse teu gosto pela opinião política, pela participação, pela atenção àquilo que é o mundo político. Olá, boa noite e obrigado pelo convite. É de facto muito interessante a participação jovem política, porque são poucos, mas são muito bons. E a minha história na política começa já com 9 anos. Eu tinha 9 anos e comecei... sempre ouvi falar, mas nunca contextualizei de perto, vi de perto o que se passava. E quando cheguei na minha terra, na Maia, vi a televisão, sempre gostei muito de televisão, e estava lá o primeiro, não era primeiro-ministro, tinha sido, o Dr. Pedro Passos Coelho, a lançar a candidatura do atual presidente, e eu fui desafiado pela minha mãe a falar de um terreno que havia que estava sem utilização? Sem utilização, exatamente. E então decidimos ir-lhe perguntar. Eu perguntei-lhe se a Presidente podia fazer muito bem aqui um parque infantil para eu poder brincar. Eu tinha 9 anos, naturalmente. Uhum. E ele disse, está bem, apontou. E a verdade é que, passado 2 semanas, estavam a começar as obras na altura. E eu fiquei surpreendido e pensei, fogo, então, vale a pena porque eu estou a contribuir para a minha comunidade e para mim e para a minha comunidade, não é? E, portanto, a história começa aí. Depois fui investigar o espectro político, perceber o que é que era o quê, quem era quem, e
juntei-me a um partido. E a partir daí começaste o teu percurso. Atualmente o que é que estás a fazer, Henrique? Porque, tanto quanto eu sei, e dando uma vista de olhos à tua página na internet, creio que tens uma colaboração televisiva, mas também fazes e dás a tua opinião. Sim, já escrevi alguns artigos sobre temas que importam aos jovens, como a educação, a participação política nos jovens. Na televisão faço o programa Henrique o Político, que basicamente fala dos termos políticos de uma maneira muito mais simples. Simplifica a política aos jovens. Uma coisa que eu acho que é uma barreira à participação política jovem é exatamente isso, é os termos serem muito complicados. O que é o PRR? O que é o Orçamento do Estado? As eleições americanas são quando? São perguntas que eu já fiz e que percebi que os jovens não percebem. Ou não querem saber. E se calhar muito por conta de serem muito complicados. Uhum. E nesse programa tu tentas de alguma forma colocar a política e os temas políticos mais acessíveis aos jovens, é isso? Sim, usando uma linguagem muito jovem, propriamente jovem, metendo umas piadas, porque hoje em dia os jovens lançam muito nas redes sociais, não é? E os primeiros 5 segundos são a parte mais importante de um vídeo se queremos captar a atenção da juventude. E o mais importante é o poder termos o conteúdo, estar lá o conteúdo e podermos passar a mensagem de uma forma divertida, que cative. E eu acho que é isso que falta, é cativar. E ao longo do tempo desta tua intervenção, quais são as questões que mais te preocupam enquanto jovem e que crees que não estão a contribuir para que os jovens se envolvam mais na política? Desde já a disciplina de cidadania, que há bocado falei também, que é o não haver literacia política nem financeira, mas mais literacia política, que é o que estamos a falar agora. O não haver também a possibilidade dos jovens explorarem e irem às escolas que fazem isso, mas não é obrigatório, eu acho que deveria ser, irem a vários sítios, por exemplo, a Assembleia da República, conhecerem a Câmara Municipal do município. Há jovens que não sabem quem é o Presidente da Câmara, nem o que é um Presidente de Câmara, o que é que ele faz. Não é? Eu acho que é isso que é preciso, é aproximar os jovens das instituições políticas. Mesmo até na Europa, nós dizemos assim, quando alguém vai, por exemplo, a Bruxelas e vai ao Parlamento Europeu, vai para a Europa. Não, está muito perto. Nós fazemos parte da Europa. E a juventude não tem essa noção, não tem essa percepção. Já nasceu na Europa, não é? Num Portugal europeu, e mesmo assim acha que a Europa é lá longe. Então, mas tu achas que há aqui uma responsabilidade das tutelas políticas pelo facto de existir uma disciplina que tem de nome, entre outros, a cidadania, mas de conteúdo vazio? Não é totalmente vazio, porque eu quando tive cidadania aprendi mais sobre os direitos humanos, os direitos do homem, os direitos da criança. Agora, o que falta é realmente aproximá-los à política, fazendo com que percebam e se informem, porque a desinformação é tão grande, os jovens só têm um tipo de informação, que é as redes sociais. O que vem nas redes sociais acreditam-se. E é muito difícil de poder contornar isso se não veem, por exemplo, um telejornal. E se não conseguem ver um telejornal, vão para as redes sociais e veem vídeos sobre, não sei, homem assalta banco e realmente não assaltou o banco. Foi só passou ao lado e tentou abrir a porta. Não, isso, não sei. É muito difícil de perceber. Relativamente à formação política nas escolas, achas então que não existe, está aquém daquilo que seria necessário e o que é que se pode fazer nesse sentido? Eu, no outro dia, fui a uma escola em Rio Tinto que fez com que, portanto, eu aprendi um projeto que é o Votar Claro, é na Escola Secundária de Rio Tinto, em Gondomar, que realmente o que é que eles têm? O projeto Votar Claro faz-los aprender a votar antes dos 18 anos. Portanto, quem tem entre 16 e 17 anos, se imaginemos que este ano temos autárquicas. Portanto, no próximo ano letivo, a escola vai dinamizar as eleições autárquicas na escola, portanto, simulando uma eleição parecida, e isto aprofunda também a votação dos jovens e o quererem saber. Também são feitos debates, há um período de campanha eleitoral tal e qual há
numa eleição normal. E relativamente ainda a essas questões, lá está, os governos e as tutelas têm dado autonomia às escolas, portanto aos diretores das escolas e aos agrupamentos para tomar essas decisões, mas nem todos estão em uníssono nisso. Não achas que seria importante que o Ministério da Educação aqui tivesse, digamos, a palavra final? Sim, eu acho que tal e qual aconteceu com a proibição dos telemóveis, portanto até aos 12 anos, ser feito exatamente isso. Darem as ideias, não é? De vamos criar, por exemplo, tal e qual acontece na escola secundária que eu dei a ideia, que eu mostrei, não é? Fazerem também igual nas outras escolas ou uma coisa parecida, mas sim, eu acho que o Ministério da Educação deve ter essa tutela, não só porque é importante e assim também dão umas linhas gerais aos agrupamentos para poderem dinamizar este tipo de atividades. Sim. Henrique, tu enquanto aluno nessas escolas, houve algo que tu fizeste, houve iniciativas que tu tentaste implementar para que houvesse essa exposição dos jovens àquilo que são os temas políticos? Sim, eu cheguei no ensino básico, no terceiro ciclo, a tentar criar uma associação de estudantes. Nem sempre as escolas são receptivas às associações de estudantes. As associações de estudantes são a primeira entrada dos jovens naquilo que é o poderem perceber como é que é gerir, podemos dizer assim, porque a política é não só o queremos nos informar, o saber o que é que se passa no país, mas quem é o decisor político tem que saber gerir, não é? E, portanto, aí estamos a gerir uma associação de alunos. E, portanto, o que na altura tentei. Existe também o projeto do Parlamento dos Jovens, que faz, portanto, é uma iniciativa da Assembleia da República que põe os jovens mais próximos da Assembleia da República, mas nem sempre a participação dos jovens fica sempre aquém daquilo que é esperado pelo Parlamento, mas tem vindo a subir, mas a termos muito, muito, muito devagar. O que é que achas que podia ser feito para tentar mitigar isso? E sei que depois, mais para a frente, já vamos falar da idade mínima do voto. Portanto, não falando da idade mínima do voto... Vou deixar mais para a frente. Se calhar podemos... Ou achas que essa que era a alavanca mais importante? Uma das alavancas, porque se nós usarmos a idade mínima do voto, as pessoas que vão querer saber se eu votar com 18, eu só vou querer saber à partida quando precisar. Eu quando quero tratar de um problema em casa, até não ter esse problema, eu não me preocupo com ele, não é? Se eu tiver aquele problema agora, eu tenho que me preocupar com esse problema, não é? E portanto, eu acho que a idade mínima de voto deve ser assim, deve-se começar mais cedo. Bom, assim sendo, também temos que analisar algo que é o desinteresse dos jovens pela política. Obviamente... E já que eu fui jovem noutros tempos, é muito mais difícil, aliás, é muito mais fácil o jovem ter uma distração qualquer atualmente. As redes sociais proporcionam essa distração, sim, mas também proporcionam uma plataforma de opinião que eu não tinha no meu tempo. Porquê é que então existe tanto este desinteresse dos jovens pela política? Os jovens têm a maioria das coisas como dado adquirido. Por exemplo, que o governo resolve, está a fazer, vai fazendo. A Europa também é um dado adquirido, a autarquia acontece e faz acontecer. Mas eu acho que o principal problema do desinteresse dos jovens eles têm como dado adquirido, mas não se sentem representados. Portanto, não se sentem que haja alguém que os represente nas instituições europeias, nas instituições autárquicas, nas instituições nacionais e nas instituições europeias. Nós, na Assembleia da República, temos talvez 10 deputados jovens com menos de 30 anos, em 230. O resto são pessoas com mais de 30 anos, não é? E estão eles a decidir as políticas, por exemplo... São uma minoria, não é? É uma minoria a querer combater não é combater, é querer dar as ideias da juventude, não é? Outro exemplo nas últimas legislativas, isto só para percebermos, se apenas 7% dos jovens entre os 18 e os 22 anos é que votou. Mas eu acho que foi a juventude, esses 7% e talvez mais até aos 30 anos, lá está, a idade
a idade da juventude, podemos dizer assim, até aos 30 anos. Agora é até aos 35 por causa do IRS jovem, mas até aos 30 anos... E se for por causa dos que vivem em casa da mamãe e do papá, até aos 50, porque da maneira Talvez. que as coisas estão... Talvez. Não é talvez. Os dados da OCDE relativamente à aquisição de casa própria e relativamente àqueles que tiveram que voltar para a casa dos pais. Nós estamos muito abaixo da média europeia, é verdade. Mas já não lembro do que estava a dizer. Não, estavas a falar da participação dos jovens Sim. e de serem uma minoria no Parlamento. São uma minoria no Parlamento e não se sentem representados. Diga-me um nome de um Presidente de Câmara que é jovem. Podem se sentir todos muito jovens, mas não há ninguém com menos de 30 anos que seja Eu, Presidente por acaso, de Câmara. lembro-me do... Não, já tem mais de 30. Já tem mais de 30? O Forte já tem mais de 30. Costuma ser nosso convidado aqui. É que é Mourão, o João Fortes, mas já tem mais de 30. Não parece, mas tem. Lá está, todos eles podem não parecer ter mais de 30 anos, mas já decidem para a juventude. E olha, achas que de alguma forma os partidos políticos também não têm ajudado nesse sentido? Eu acho que não. Os partidos políticos têm, todos eles, se formos analisar a comunicação de cada partido, porque a base do cativar o jovem hoje em dia é a comunicação. De antes era ir para a escola e ir para as escolas e procurar os militantes. Não é? Lá na Associação de Estudantes, Por exemplo, normal. hoje em dia os jovens cativam-se pelas redes sociais. Tudo o que fazem é nas redes sociais. Não é? E eu acho que falta a comunicação. Há quem já tenha lá chegado. Há exemplos de deputados, por exemplo, no Brasil. Há um deputado que é o Nicolás Ferreira, não sei se conhece, que é um deputado jovem, que ele consegue chegar a jovens tão facilmente através de vídeos a falar, por exemplo, houve uma citação do Lula que foi se eu vou no mercado e compro qualquer coisa e está muito caro, então é só não comprar. E ele começou a brincar com a ideia de eu quero usar água, está muito caro, então não vou usá-la. Não vou beber. E pronto. Não vou tomar banho. E aquilo gerou tantas visualizações, portanto cativou tantos jovens no TikTok que até parece fácil, mas não é. É muito difícil de chegar à juventude hoje em dia. E achas que é porque existe essa diferença geracional que a nossa juventude tem determinadas coisas como dado garantido? Sim. Nós cá em Portugal somos um país envelhecido, infelizmente. A regeneração de gerações é muito devagar, não é? As pessoas vão... E é quando há. Quando há, exato. Quando morrem duas pessoas, nasce uma. Portanto, isso... Nem sei se não é será um exemplo, mais. Não é? Exato. Lá está, regeneração de gerações. Se um jovem estivesse aqui que não soubesse, era quando morre duas pessoas, nasce apenas uma. E isto faz a pessoa perceber, faz o jovem perceber o que é. Porque eu acho que é isso, os termos, as instituições, o que é que faz a Assembleia da República? Nem toda a gente sabe, não é? E é muito difícil de quando as pessoas não sabem, de lhes poder ensinar, porque as pessoas também, não sei, há qualquer coisa que os faz não querer saber. Se calhar é o dado adquirido que estávamos a falar. Mas tu há pouco elencaste duas coisas que eu penso que vão em conjunto e não sei se me permites, que se o jovem não se sente representado. Sim. E se a pessoa que fica ou que beneficia do voto daquele jovem sendo eleito como deputado também não é jovem, ainda há um afastamento maior entre aquele que escolhe e aquele que é o eleito. Não passa também um pouco pelo facto de ser o partido a escolher quem é que são as pessoas. Sim, e não ser o próprio jovem que vai votar a dizer, olha, sim senhora, quero um deputado de partido X, mas quero este deputado, que ele tem 25 anos e eu sei que ele está preocupado, por exemplo, com o primeiro emprego ou com a aquisição de casa própria. Se calhar é por isso que há dispersão de votos nos círculos eleitorais, porque há um candidato a deputado jovem que é o número 1, mas depois no outro distrito há um deputado jovem que é candidato número 17, por exemplo. Não é? Cada distrito tem estas oscilações. E eu acho que realmente os partidos deviam olhar para a posição dos jovens na decisão e dizer, não, estas pessoas são pessoas iguais a todos nós, não é? E merecem ser ouvidas. Merecem ter alguém que fale por elas, que as represente, não é? Não achas que é ainda mais paradoxal, sendo que o país está envelhecido e não estamos a conseguir manter o talento em Portugal? Sim, o país envelhecido faz com que as pessoas, os jovens que têm qualificação, porque nós somos um país que dá muito grande qualificação. As pessoas os jovens que saem daqui têm uma qualificação enorme. São muito bem qualificados, são a geração mais bem qualificada de sempre. E vão para fora.
E depois os filhos que têm são lá fora, não é? E já são de outro país, já não são portugueses. São filhos de portugueses, mas já não são portugueses. E isso faz com que eles também não queiram saber do país de origem dos pais, porque se calhar os pais falam muito mal de Portugal. Não sei se falam mal ou não, mas a verdade é que quando tu nasces numa sociedade onde para o jovem não é difícil ter a primeira casa e vens para Portugal... Eu prefiro essa sociedade, sinceramente. E vens para Portugal e depois às vezes vês famílias onde os dois trabalham e ainda assim têm dificuldade para pagar as contas. Faz com que a maioria dos meus colegas e amigos dizem que não veem futuro cá. Não é? E eu acho que é isso que falta, é falar aos jovens e dizer-lhes já há futuro cá e mostrar-lhes que têm futuro aqui, com a sua mão de obra qualificada conseguem entrar onde quiserem aqui, por exemplo. Quem tem o ensino superior cá em Portugal já está muito próximo de ter quem tem o salário mínimo. Isso é preciso oscilar, portanto, fazer com que se separe as coisas. Porque se eu estudei, matei-me a estudar durante muito tempo para ter aquele diploma, é só o diploma que eu tenho, não tenho a vida digna que devia ter. Não é? Mas aí não será uma questão de que os salários médios é que estão abaixo? Sim. E não os mínimos? Porque os mínimos estão bem. Os vizinhos do lado, o salário mínimo já é mais de 1.000 euros há muito tempo. Sim. Não é? Nós ainda nem perto estamos, ao contrário do que se possa dizer, ainda falta um bocadinho para chegar aos 1.000 euros de salário. Certo, mas estamos a caminhar mínimo, para lá, sim, pouco e pouco. Mas são subidas artificiais e é por isso que quem é formado vê o pessoal dos salários mínimos a aproximar-se. Nem se devia dizer o pessoal dos salários mínimos, porque somos todas pessoas, não é? Mas realmente a verdade... Mas não são as pessoas dos salários mínimos. Sim, as pessoas que têm salário mínimo, certo? E isso acho que faz com que a classe média, porque geralmente quem tem, não estando a rotular as pessoas, mas quem tenha o diploma universitário costuma ser a classe média, não é? A classe média seja a classe que está a ficar cada vez mais para trás e que está-se a juntar a uma classe mais baixa. Nós, em Portugal, não temos classe média, não é? Não temos. E isso... Está a desaparecer a classe média. Esta ajuda dos terrenos, da lei dos solos, só falando muito rápido também sobre isso, acho que ajuda muito na classe média, porque herdam terrenos e depois podem vendê-los. E não sabiam o que fazer com eles. Sim, e têm aqui assim, uma forma de despachar. Olha, Henrique, qual é a reação dos teus amigos, daqueles que têm a tua idade, ou pouco mais ou pouco menos, sobre esta tua participação e este teu envolvimento nas coisas da política? Pelo menos, nem que seja a dar a tua opinião. É sim, é muito relativo nesse aspecto, porque geralmente as pessoas em minoria são dadas como tolas. E eu olho para o lado e vejo que não há ninguém. Se eu for representar na minha sala de aula, por exemplo, não há ninguém que se interesse por política. Conhecem uma ou duas personagens, André Ventura, Luís Montenegro, Marcelo Rebelo de Sousa, e ficam por aí. Não sabem o que é que cada um defende, mas se calhar também o problema de saberem o que é que cada um defende é porque os partidos só metem um projeto, submetem um projeto na internet e não o explicam. Não é? E depois é o comentário político que o explique. Não é? E o comentário político tenta explicar, mas são pessoas também não tão jovens. E isso faz com que tu, no teu dia-a-dia, quando estás com os teus amigos e colegas de turma, de alguma forma te sintas diferente, no sentido em que aparentemente eles não estão envolvidos, ou o interesse não é tal como tu tens. Faz com que eu me sinta que, se calhar, a política não é para todos. Não é? Mas a política é para todos. Mas às vezes eu olho e penso, o que é que me adianta estar a tentar mostrar aos jovens que a política é para todos, não querem saber. Não é? E lá está, agora tocando outra vez na idade mínima de voto. Se tivéssemos uma idade mínima de voto mais baixa, os jovens preocupavam-se com isso mais cedo. Mas isso não terias que tornar o voto obrigatório, como por exemplo no Brasil? Porque o facto de estar disponível para votar não me obriga a ir votar, não é? Sim, mas faz-nos pensar e faz-nos perceber que aquilo existe, não é? Saber que existem vários partidos. Se eu, no mínimo, olhar para o boletim de voto e perceber, não há só o partido do governo, há mais partidos, não é?
E lá está, o interesse dos jovens pela política, eu tocando aqui noutro dado da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que eu vi no outro dia, e eu até fiquei espantado na quantidade de jovens que se interessam pela política, mas não é visível isso, são apenas 50%, 57% dos jovens interessam-se pela política. O resto dos jovens não sabe o que é. São apenas, quer dizer, mas já é mais Já é do muito. que Eu fiquei metade, surpreendido, não é? fiquei surpreendido com esse dado, porque achava que era muito menos. Achas que o aparecimento de alguns novos partidos também pode ter ajudado nesse sentido? Ou seja, abrir o espectro de propostas políticas foi importante? Eu acho que sim. Foi importante para a desinformação na política, porque os partidos de extremismo, o extremismo leva a que as ideias se toquem muito. Os extremos são muito iguais. Eu noto isso. Podem ter ideias muito, muito diferentes, mas são muito iguais nesse aspecto. Porque tentam chamar muito os jovens e nota-se cá em Portugal. Há um partido, que é o Chega, que está a puxar muito os jovens. E os partidos do centro, como o Partido Socialista ou o Partido Social Democrata, devem puxar também os jovens. Eu noto que os dois estão a fazer mais por isso, mas se calhar o Chega está muito mais à frente, outra vez tocando no facto das redes Achas que tem a ver com isso? Tu estavas a mencionar a utilização das redes sociais. Sim, era isso que eu ia dizer. A comunicação dos partidos centristas para os partidos extremistas é muito diferente. A comunicação do Chega e do Bloco de Esquerda é muito diferente dos partidos centristas, porque tentam chegar aos reais problemas em vez de darem ideias generalizadas sobre eles. Mas não achas que o Bloco, por exemplo, envelheceu? Já foi um partido de mais ou maior referência dentro de alguma faixa etária jovem? Sim, lá está, as pessoas vão crescendo, vão ficando mais jovens, mais velhas, desculpe. E as pessoas que votaram no Bloco hoje em dia, se calhar votam no partido do governo porque perceberam o espectro político e percebem que se calhar no meio é que está a vir tudo. Os jovens gostam, não sei, as aventuras, eu sempre gostei de aventuras, não é? E ir para os extremos é aventurar-se, não é? Se calhar, um pouco assim. Mas não é uma forma legítima de começarmos a ter opinião política também? Desde que haja opinião política está tudo bem, não é? Mas quando nós percebemos que, se calhar, para termos estabilidade no país, precisamos de votar, não que o voto tenha de ser influenciado pelo... Tem de ser, mas não tem que ser influenciado apenas pelas ideias. Não é? Se eu olhar para o país e dizer, temos aqui dois partidos que são os que são mais votados, inevitavelmente, o PS e o PSD. 50 anos. 50 anos. 50 anos só deles. Só deles, exatamente. Ou seja, a nossa democracia não tem a participação de mais nenhum outro partido a governar. Claro que houve coligações, não é? Mas sempre foi ou PS ou PSD a liderar os governos. Eu acho que isso também tem muito a ver, também diz muito sobre os nossos jovens. Não é? O quererem a mudança. O jovem é o estilo mudar. Não é? Sim, mas não achas... grow up. Olha, mas diz-me uma coisa, não achas que o facto de os partidos do centro mostrarem que são eles próprios avessos à mudança faz com que os jovens digam, espera lá, nós temos votado sempre nestes, se calhar temos que experimentar qualquer coisa diferente. E pode correr mal, mas... E eu acho que é isso que aconteceu nas últimas legislativas, não é? O Chega teve 50 deputados, não foi porque sim, foi porque as pessoas queriam a mudança e viram no Chega, como também viram no PSD, não é? Porque o PS perdeu eleitorado nas últimas legislativas, tanto viram no Chega como no PSD, como no LIVRE. O LIVRE também cresceu muito, não é? Viram nesses partidos a possibilidade de mudarem o espectro político. Sim, porque isto não é um fenómeno que acontece só à direita. A esquerda também tem fenómenos de erosão. Lembras? Mas cada vez menos. Não te lembras? Eu quando digo lembras, porque tenho que lembrar que ele tem 16 anos, que quando aparece o Bloco de Esquerda é um grupo de dissidentes do PS e o Bloco chegou a ter, não sei se 20 ou 20 e algo deputados. Sim, e tem vindo a perder muitos também. Não é? Mas o Chega, quando surge, lá está, é um grupo de pessoas que se chatearam, podemos dizer assim, com o PSD, sim, não é? E que criam ali uma ideia mais conservadora do país. Não tenho nenhum problema com isso. Aliás, quantos mais partidos, melhor, é sinal que há mais pessoas a quererem participar.
Olha, e diz-me uma coisa, Henrique, uma vez que, de facto, tu consideras que a comunicação dos dois principais partidos para com os jovens não tem sido a melhor em termos de os cativar, então, por exclusão de partes, a responsabilidade no crescimento desses partidos com propostas alternativas e talvez mais extremadas tem que se aferir também a quem não tem dado atenção aos jovens, não é? Sim, sem dúvida. Os dois principais grandes culpados do crescimento dos extremos são os partidos do centro, porque se focam muito em agendas que não são compatíveis com os jovens, mas não se tem que focar em agendas só dos jovens. Claro. Tem que se focar no país inteiro, não é? Mas os partidos extremistas conseguem chegar a toda a gente ao mesmo tempo. Lá está, é um fenómeno. Sim, são realidades diferentes. Tu próprio dizia, o jovem não está à espera das 20 para ver o telejornal. É isso. Para saber as notícias. O jovem não está à espera das 20. O jovem abre o Instagram e vê a notícia de que há insegurança em Lisboa, há um estado de insegurança em Lisboa. Depois abre o TikTok e vê o André Ventura a dizer que a insegurança em Lisboa é que isto é uma bandalheira, que não pode ser assim. Identifica-se, porque se eu me sinto inseguro, alguém que diz que tem que se mudar, essa pessoa... Tu crees que uma das formas de manter os jovens próximo do centro de decisão e das políticas seria, por exemplo, uma liderança ou uma forma de comunicar pelos próprios governos, quem quer que fosse eleito, mas utilizando as redes sociais? Ou seja, olhando, por exemplo, neste momento para Donald Trump, que, sei lá... dá um suspiro, dei um suspiro, escreve no TikTok. Seria mais atrativo para os jovens algo dentro desse género? É sim, os jovens não querem saber se Donald Trump deu um suspiro, não é? Mas eu percebi aqui. Eu sei lá o que é que o Donald Trump faz nas redes sociais, nem quis arriscar. Não, o Donald Trump nas redes sociais é muito... Agora, neste momento, estamos a fazer. É o que qualquer governo faz, estamos a fazer. Eu dou o exemplo muito simples e depois tocando no Donald Trump. O governo, neste momento, o governo atual, eu acho que tem chegado aos jovens, por muito poucos que sejam, tem chegado porque tem feito vídeos com celebridades. Tem pegado em celebridades e feito vídeos, por exemplo, sobre o Dia dos Namorados. Eu vi um vídeo no outro dia do Dia dos Namorados do governo a alertar para os problemas. Não é? Eu acho que isso também é importante. O governo deve informar. Não só dizer que está a fazer, mas deve informar. E usando os canais que tem para chegar aos meios. Mas não tens algum receio, e utilizando esse exemplo do Dia dos Namorados, sim, não tens algum receio que haja uma tentativa de infantilização dos jovens? Ou seja, ser jovem é uma coisa, sim, infantilizar o jovem é outra. Ou seja, achar que nós somos muito pequenos. Sim, ou seja, é Dia dos Namorados, deixa-me lá pôr isto. Mas depois, quando estamos a falar de habitação, não há comunicação para os jovens. Sim. Percebes o que é que eu estou a dizer? Eu acho que não é bem assim. Eu acho que os jovens têm essa habitação, cada vez mais tem sido uma preocupação dos jovens e algo que tem sido posto na agenda. A isenção de impostos na compra da primeira casa é o exemplo de que os jovens estão a ser parte da solução, por exemplo, na habitação. Se formos a falar de reforma, o jovem não entra nas reformas, não é? E por isso é que os jovens têm até X parte, porque as preocupações são diferentes do jovem, do trabalhador e do reformado, não é? Mas têm todos uma preocupação em comum, estar bem, o bem-estar. Não é? E eu acho que neste momento as pessoas não se sentem bem por diversos motivos, ou porque há instabilidade, ou porque há, por exemplo... A questão do SNS é algo que preocupa os jovens, por exemplo. O Sistema Nacional de Saúde, ou o Serviço Nacional de Saúde, é algo que o jovem pense? Eu acho que não tanto, mas já começam a pensar, talvez depois dos 18, comecem a pensar, por exemplo, eu falo por mim, eu quando tenho um problema, a minha mãe liga ao SNS e está o tempo que for preciso à espera. Não sou eu que estou ali as horas todas a matutar, não é? E lá está, se calhar, essa infantilização dos jovens também se deve a isso. Não é? Ao não sermos nós a fazer, não podermos ser. Há pouco, quando estávamos ali fora a conversar, ainda antes do programa, tu utilizaste uma expressão que de alguma forma me surpreendeu, foi dizer que tu não te importavas, enquanto jovem, naquilo que são as decisões políticas e as coisas da política, de ser atirado aos leões. O que é que queres dizer com isso? Porque tu não deves ser de Sporting, pô, não? Não.
Não, porque eu sou do Norte. Estás a ver? E vens de azul, portanto eu já percebi. Vai. Não, mas também vim de verde. Está bem, está bem. Está bem, mas eu estou a falar aqui em frente às Certo, aqui estou de azul. Vai, não queres ser atirado aos leões. Ou queres ser atirado aos leões, aliás. Eu gosto, são as coisas da política. Os jovens gostam de experiências, não é? Mas o ser atirado aos leões na política é chegar lá e dizer, toma, o mundo é teu, faz-te apetecer. Ou dizer assim, olha, vais encontrar isto, vai ser assim, vais passar por isto, por aquilo outro. E depois atira-se aos leões. E com esta informação que as pessoas têm, vão ser adultos, jovens adultos, não é? E eu acho que é isso, falta o ser atirado aos leões no sentido de... Eu quando falei de ser atirado aos leões, falei no sentido de empurrar a pessoa para o mundo, não é? E não querer saber mais. A gente sabe que não é o literal. Não. Os leões dão-se muito mal com a meteorologia de Portugal. Não te preocupes com isso. Olha, e diz-me uma coisa, como é que foi também a reação e como é a reação da tua família, que aos 16 anos... ao contrário de mim, que jogava basquete e tinha namoradas, tu estás envolvido nas coisas da política. Basquete é um bom desporto. Continua a ser, gosto muito. A minha política, a minha família... a minha família, eu acho que nunca me incentivou mas quando eu comecei a despertar o interesse, deram sempre o apoio no sentido de vamos conversar e conversar e tentarem perceber que não é bem assim, que se calhar as coisas não são assim. Por exemplo, eu falo muito com o meu avô no carro. Nós discutimos muito sobre política, perceber como é que está a política autárquica na nossa terra, como é que está o governo, o que é preciso fazer, o que é que não é preciso fazer. Falamos também das finanças, que tem que ir às finanças e tem que resolver um problema e ficar lá 3 horas à espera. Portanto, eu acho que o que me maior apoio nesse sentido não é que eu preciso de apoio, mas o que me faz sentir que realmente a política é importante é o falarmos com a família. E se calhar, se só os adultos falam uns com os outros em casa sobre política, os jovens também se sentem um pouco excluídos nesse aspecto. Achas que o papel dos pais aí é importante? Ou seja, os pais têm que começar de alguma forma, não digo a orientar os filhos, não é? Não, porque eu acho que cada um deve ter a sua opinião, sim. Exatamente, sim. Mas pelo menos a explicar aos filhos algumas temáticas ou algumas questões relacionadas com a política. Sim, há muitos pais que votaram no Chega. Eu tenho quase a certeza que há muitos pais que votaram no Chega e que dizem que Portugal só muda com o Chega. Não é? Falando aqui de partidos, porque cada um é livre de votar em quem quiser. Mas se os pais também dizem que eu vou votar no André Ventura porque isto está tudo mal, mas o que é que está mal? E não sabem dizer o que é que está mal, faz com que também haja uma desaproximação. Porque se eu digo que está tudo mal, mas não consigo elaborar uma coisa que esteja mal, porque é que está mal? É só para ser do contra. E Henrique, porque isto é um palco onde aqui a informação é importante, mas também deve existir alguma transparência. Certo. Devemos mencionar que tu também estás próximo de um partido político, o qual tens participado com a tua opinião e atividade, não é? Exatamente. Eu estou ligado ao PSD, porque desde o início, que foi o primeiro partido com quem eu tive contacto, mas uma das coisas que os meus pais me alertaram foi ver todos os programas, ver todos os partidos que existem, ver em qual é que te identificas para poderes tomar a decisão certa para não te arrepender. Quer dizer, mas aos 9 anos, não, se é o Pedro Passos Coelho que te constrói o coisa... se fosse o Álvaro Cunhal, se calhar estavas a votar no PCP. Ou seja, mas esse impacto... Há uma certa influência, sim. Esse impacto foi importante para ti. Ou seja, teres falado com alguém de responsabilidade política e veres acontecer aquilo que querias. Mas lá está, na altura se calhar era porque era um ano de eleições autárquicas. E as coisas tinham que ser feitas. Pois, isso também já aprendeste, não é? Sabes que este ano... Já viste a quantidade de ruas que estão a ser alcatroadas, asfaltadas? É uma coisa em todo lado. Mas se perguntarmos a um político porquê, é por causa do PRR. Nós temos que acelerar o PRR. Pois. Muito bem. Olha,
olhando para aquilo que querias mencionar há pouco, e eu sei que vamos aqui um bocado para fora de pé, querias dizer algo sobre o Presidente dos Estados Unidos e achas que neste momento aquilo que está a acontecer na Casa Branca traz estabilidade ou instabilidade para o cenário internacional? É muito difícil perceber neste momento o cenário internacional como é que vai ser daqui para a frente, porque é uma instabilidade muito grande também. E se calhar o que afasta outra vez os jovens da política é a instabilidade. Tudo pode afastar os jovens da política, não é? E a instabilidade é uma delas, porque eu gosto de viver estável. E eu não me sinto estável a ver um presidente dos Estados Unidos, por exemplo, o que aconteceu na semana passada, com o Zelensky, por e simplesmente a atacar ferozmente um país que está a ser atacado. Ou seja, atacar mais, só que agora com palavras, não é? E a União Europeia já percebeu que agora terá que fornecer armamento, porque o armamento era dado pelos Estados Unidos e quem dava o apoio moral era a União Europeia. Era assim que acontecia. Eu não sei, alguns dos cheques pareceram muito mais que apoio moral. Sim, também. Eu estou a precisar de algum apoio moral daquele também. Portanto, em rodapé vai passar o meu número de conta, apoio moral para o João Pinto, se faz favor. Então também ponha o meu, por favor. Não, é só a segunda vez é que podes pedir apoio. Pronto, ok. Segunda participação. Então, a União Europeia, o que é que já percebeu? Que vai ter que fornecer mais, para além do tal apoio moral e se calhar também um cheque muito grande, como estava a falar, porque vai ser uma guerra muito difícil de controlar. Tu há bocadinho dizias assim, quando olhamos para jovens que vão às vezes a Bruxelas, dizes eu vou ali à Europa. Sim. A Europa somos todos. Nunca paraste para pensar que a Rússia também é a Europa? Que a Rússia e aquelas populações têm muito em comum também connosco. E não é a Rússia recente, e aqui os teus 16 anos custam muita informação. A Europa que eu conheço não reconhece a Rússia como Europa. Reconhece a nível territorial, mas não a nível... Sabes que foi a Rússia que, por exemplo, a União Soviética, que perdeu mais soldados na Segunda Guerra Mundial. Sim, eu já ouvi falar disso. E é assim, a Rússia que eu conheço é uma Rússia que quer atacar e que quer reconquistar território. Eu acho que se as pessoas se sentem bem... Eu sei que havia uma parte na Ucrânia que se sentia russa. Mas porque não um referendo e não um ataque feroz. Não é? Porque não é com a guerra que se resolve as coisas. Não é? Se nós conversar é que a gente se entende. Não é? Muito bem. Henrique, estamos quase a finalizar o nosso programa. Tens algum projeto, algo que tu estejas a pensar ou a desenvolver neste momento também que possa fazer com que os jovens se envolvam mais nas questões políticas? Acrescentado ao programa, há uma coisa que eu costumo fazer, que é ir às escolas e dar palestras aos jovens, falar com eles diretamente. Em vez de falar pela televisão ou ir perguntar, ir-lhes explicar o que é que se faz, não é? E o que é que existe neste momento. E é muito difícil de chegar lá e dizer-lhes, existe isto, e eles, é? Eu posso fazer isto? Porque depois também elaborando a Constituição e eu tento desconstruir a Constituição e dizer-lhes que há quem elabora as leis, depois há quem as legisle, depois há quem as trate a nível judicial, portanto, está-me a faltar o termo. Olha, mas deixa estar, a gente logo vê isso. Pronto. Recorda só o nome do teu programa e em que canal e também a tua página nas redes sociais, neste caso. O programa chama-se Henrique Político, no Novo canal, é um canal regional do Douro, de Miguel Sousa. E se estiverem interessados a nível de redes sociais é Henrique, outro E, Magalhães, outro S. Henrique? Outro E, Magalhães, outro S no final. É? Que é, no fundo, o teu nome. Henrique Magalhães dos Santos. Exatamente. Henrique, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado. Obrigado também. E aqui tenho que fazer este disclaimer, porque é importante. Obrigado aos teus pais, porque permitiram-te participar aqui na conversa connosco. Continuas o teu trabalho e envolver cada vez mais jovens
nas questões da política. É sempre esse o grande desafio. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe que pode rever esta e outras conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, clique no sininho para receber as notificações sempre e quando nós fazemos o upload desses programas. Não se esqueça também, se gosta de ouvir isto logo de manhã, a caminho do trabalho ou de levar as crianças à escola, temos o formato podcast nas principais plataformas de podcast. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite, até amanhã e muitíssimo obrigado.